irmãos, graças e paz. Quem está feliz aqui, animado, viemos celebrar o Senhor Jesus essa noite e é motivo de muita alegria estarmos aqui, ouvir a sua boa palavra e compreender, irmãos, que existe algo na unção coletiva que não acontece no individual. Então se reunirmos como igreja do Senhor é algo muito importante. O domingo é o dia da ressurreição. Pela lei mosaica aguardavam-se o sábado, mas nós celebramos o domingo, que é o primeiro dia da semana, porque ele ressuscitou, nós começamos bem. Uau, será que esse é o povo mais vitorioso da terra que eu estou ouvindo aqui? Porque Jesus ressuscitou, nós começamos bem, porque nós já começamos na vitória dele. Que tal você entender hoje que você já é vitorioso? Vamos para a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Eu comecei domingo falando sobre aprendendo a guardar o nosso coração. E eu quero entrar um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar alguns fundamentos para depois a gente dar continuidade. No meio do caminho foi tanta batalha travada para chegar aqui. Soltaram um demônio dentro do carro. Sei como não caiu os cabelos do nariz, irmão. Sei vocês, mas a luta foi grande. Aleluia! Os bons entendedores entenderão. Provérbios capítulo 4, verso 23. Quando eu me converti, não me falaram muito sobre isso, só diziam assim, guarda o coração. Tem muita gente que não sabe nem o que é o coração. Eu vi muitos pregadores de fé falarem que o coração é a mesma coisa que o espírito, só que tanto a palavra hebraica como grega, para coração e espírito, elas são diferentes. A palavra grega para coração é cardia, a palavra hebraica é leve, e a palavra para espírito é ruach, pneuma. Então, são totalmente distintas, e a própria Bíblia separa eles. E a gente precisa aprender muito sobre isso. Então, um dos princípios mais sábios, porque eu vejo muitas pessoas se vitimizando, eu sei que muitos de nós passamos muitas dificuldades com pessoas, com circunstâncias na vida. Quando eu encerrei o culto no domingo, eu disse, eu quero que você feche os olhos e pense com vocês. Se eu perguntasse a cada um de vocês agora, qual é o seu maior problema? Alguns pensariam no lado financeiro. Alguns pensariam, eu estou solteira. Outros pensariam, eu estou solteiro, tudo que eu quero é alguém para casar. Só que se você olhar, isso não é a raiz. As circunstâncias não é o problema real, mas as crenças do coração sim. Se a gente não aprender à luz da palavra a mudar as crenças do coração, a gente não vai permitir que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar. Eu percebo muitas pessoas que vão à igreja, elas confessam a palavra, sou abençoado, sou curado, são pessoas leais ao Senhor, são pessoas fiéis, estão em todas as celebrações, mas muitas vezes não há mudança de vida nessas pessoas, mesmo se expondo à palavra de Deus. Quando Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo disse, não vos conformeis com este mundo ali, aion, sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso. A palavra renovar ali é a palavra grega metamorfos, que significa mudar de ideia, mudar de pensamento. Só que a gente pensa que renovar a mente é mudar o que eu estou pensando agora, e não é. O que Paulo está tentando nos dizer é mudar como eu penso. Como eu penso foi construído em mim. Por exemplo, se você estiver dialogando com alguém sobre relacionamento, sobre qualquer área, essa pessoa vai expor através de palavras como ela pensa. Não é o que eu estou pensando, porque muitas vezes o que eu estou pensando não vem nem de mim naquele dia, mas o que foi construído ao longo do tempo. E muitas vezes estamos na igreja e não percebemos que um padrão caído nessa terra construiu a nossa maneira de pensar. E aí a gente precisa entender que o Espírito Santo veio para ser o nosso decorador interior. Ele quer mudar o nosso mundo interno,
para mudar o nosso mundo externo. Você acha que mudando uma situação externa vai mudar a sua vida muitas vezes? Mas muitas vezes nada do lado de fora muda, mas Deus te dá estruturas por dentro, a ponto de você passar pelo mesmo problema, pela mesma decepção, e aquele mal não te atingir nem mexer com suas emoções. Aí você vai perceber que você amadureceu. Ninguém amadurece com o passar do tempo. Tem gente que pensa, não, o tempo vai chegar e as pessoas vão amadurecer. Eu conheço gente com 60 anos que são meninos. Conheço gente na igreja que tem 30 anos de crente e é menino. Ser maduro também é uma escolha. Diante de certas circunstâncias, a palavra de Deus começa a mudar a maneira como eu penso sobre aquilo. Imagina que a gente foi construído num sistema meritocrata. Eu, quando era criança, todos os meus amigos diziam, apanhou, levou, bateu, levou. E agora vem Jesus e diz, quando alguém te bater, dá outra face. Não significa que amar alguém é se flagelar. Não é sobre isso. É sobre a questão da ofensa, não guardar, não tomar conta do teu coração. A gente muitas vezes não percebe, mas estamos vivendo uma vida baseada em uma ofensa que está tentando virar uma raiz de amargura, e isso impede muitas vezes até a nossa fé de fluir. E o Senhor falou muito forte comigo. Quem dirige aqui carro? Quem dirige aqui? Percebeu que no carro tem alguns sensores que indicam situações dentro do carro. Eles são programados. Por exemplo, se o óleo do motor estiver com problema, o que é que o carro faz? Ele acende uma lâmpada. O nosso coração está acendendo lâmpadas o tempo todo e a gente não percebe. Só que ninguém pega um carro que acendeu uma lâmpada e vai levar para um lava-jato. Você precisa levar ele para onde? Para um mecânico. E é lá que o problema vai ser resolvido. Se for um problema elétrico, dentro da parte de estrutura de mecânica, vai ter um eletricista que vai mexer naquela parte do carro. Da mesma forma é o nosso coração. Ele vem dando sinais. Um dos indicadores que eu tenho crenças erradas e que pensamentos errados estão na minha mente são as minhas emoções. Sempre que eu tenho emoções negativas ou estou sob muito estresse, indica que eu estou meditando em algo ou crendo em algo que não é a verdade daquilo que Jesus fez para nós. Algo está ocupando minha mente. Mas, Gleison, como não se preocupar com a notícia ruim? Começando a meditar na notícia boa. O padrão da terra diz algo sobre o câncer. O padrão celestial diz algo sobre o que Jesus fez naquela cruz. Eu já vi caroços sumirem, desaparecerem, perna crescer. Amém? Vamos para Provérbios, capítulo 4, senão eu nem prego. A gente começa a dar uma introdução e se empolga. Mas eu quero que você entenda bem isso. Domingo eu comecei, e se for possível, escuta a primeira mensagem. Escuta a primeira parte dessa mensagem. Porque, sabe, a gente precisa tomar responsabilidade sobre o nosso coração. Há muitas pessoas que não crescem na vida, espiritualmente falando, porque não são responsáveis pelo seu coração. E ninguém é responsável pelo seu coração, a não ser você. A gente quer culpar o papagaio, o papa, o padre, o pastor, os ex. Mas na verdade, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer não é tão importante como eu guardar o meu coração. Olha o que é que Salomão diz. O homem mais sábio da Bíblia, ele diz, depois de Jesus, ele diz algo. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo. O que é que ele diz? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O inimigo, ele vai lutar pelo nosso coração. A fonte de toda a vida, o fluxo de onde sai tudo, está no coração. Os cientistas descobriram que o coração tem mais de 10 mil neurônios. Só que a nossa forma de entender os pensamentos do coração é diferente de como o nosso cérebro pensa. O coração, eu falei domingo passado que ele pensa com imagens e não com pensamentos. Vamos para Ezequiel capítulo 36, verso 26. Deixa eu colocar alguns fundamentos para trazer um entendimento para vocês. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Aqui é uma profecia acerca do novo nascimento, do que ia acontecer quando alguém cresce em Jesus e nascesse de novo. Aqui ainda era promessa, só em Cristo isso pôde se cumprir. Se alguém está em Cristo, segundo as Coríntios 5,17, é uma nova
Não será, já é. A gente acha que é depois de muita melhoria, fazer o batismo, fazer discipulado na igreja, quando eu me santificar, agora você é uma nova criação. Não, o novo nascimento é um nascimento espiritual. No dia que você nasce de novo, você já é uma nova criatura. Só que Paulo não para aí. Na versão da Bíblia de Jerusalém diz: e eis que se fez uma nova realidade de vida. Nós nascemos de novo e precisamos entender que agora fazemos parte de um reino. E nesse reino a moeda do céu é fé. Temos uma nova linguagem, uma nova identidade. E precisamos aprender como fluir a partir desse reino. Temos uma nova realidade de vida. Lembra que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Mundo aqui não é o que é visível. É uma ideologia, um sistema. Padrões que nos ensinaram sobre o que é felicidade. Tem gente que diz assim: se eu não casar, eu nunca vou ser feliz. De onde veio esse padrão? Não é bíblico. Deus nunca disse que nós somos obrigados a casar. Você vai ser feliz quando encontrar a sua verdadeira identidade. E na verdade, felicidade não são sensações. Amém? Você não sai da solidão quando encontra alguém, é quando você se encontra que você sai desse lugar. E a gente precisa ser claro com relação a isso, porque eu vejo pessoas só emotivas dentro da igreja, mas sem fundamentos. E aí fazemos parte de um reino e vivemos como se essas novas realidades não fossem verdades. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós nas coisas que se veem, porque tudo que se vê é passageiro e aquilo que não se vê é eterno. No livro de Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Logo aquilo que não se via passou a existir. Então é o espiritual que cria o natural, as pessoas acreditando ou não. Você não pode ver átomos aqui agora, mas eles existem. E é por isso que a fé não é resultado do intelecto. Mas quando você está vivendo por fé, por crer, o seu intelecto ele vai se aprimorar. Pela fé entendemos. Há coisas que no natural você nunca vai entender, mas porque crê em Deus você passa a entender. Porque a fé aflora uma sabedoria que vem do Espírito. Amém? Se eu for só para um intelecto, ele vai me atrapalhar, porque eu vou atentar para aquilo que se vê no padrão natural. Quando eu tinha, no ano de 1998, o médico disse para minha mãe que ela tinha lúpus e depois da lúpus veio leucemia, ela só tinha 6 meses de vida. Isso foi em 98, mas a Bíblia diz Isaías 53, versos 3 ao 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com nossas doenças. Naquele dia minha mãe agarrou essa verdade e disse: eu não vou morrer, eu vou ver meus filhos crescerem, porque é uma promessa de Deus sobre a minha vida. E agarrou aquilo e hoje ela está aí. E nem lúpus ela tem mais. E não tem cura para esse tipo de doença. Eu estava no trabalho e tem uma menina que trabalha com a gente, o nome dela é Laísa. E ela estava de atestado 3 dias e eu perguntei se ela estava melhor. Quando ela voltou, ela disse: Gleison, eu vou trabalhar mesmo assim. E ela chegou com tipo o nome daquele negócio? Preto. É um tipóia aquilo? Uma tala. Prendendo porque tinha que fazer pressão. O braço dela estava muito inchado. E ela disse para mim: o médico disse que isso é túnel do carpo. Inventa cada nome, né, irmão? Um túnel. Carpa para mim era um peixe. E o túnel de um carpo, entendeu? E eu olhei aquilo e como um crente, minha realidade espiritual é uma. Só que a gente ficou trabalhando e eu vendo ela sofrendo. E ela disse... E aí no outro dia ela disse: eu vou para um médico especializado. Ela foi para esse médico e ela disse: o médico me deu mais dias, mas eu vou trabalhar. Porque assim, não está melhorando, já tomei antibiótico, já tomei tudo que é remédio, e realmente eu tenho que me acostumar com isso, porque essa dor não passa. É uma doença no tendão. E eu já tenho tendinite, bursite e outras coisas, e agora eu estou no carpo. E aí, irmãos, eu vou no carro orando em línguas. Trabalhar. Ouvindo uma música e orando em línguas. Nesse dia. Cheio do Espírito. Cheguei no trabalho, estava resolvendo algumas coisas. E fui liberar um pessoal na expedição. Quando eu estava olhando, ela se aproximou com um documento. E quando ela vinha se aproximando, eu olhei para ela. Olhei para aquele braço, com aquele negócio preto. Segurando o braço dela. Essa tala. E o Espírito Santo disse para mim: qual é a realidade sobre isso? Ore por ela. Eu chamei ela e disse: posso orar por você? Ela disse: pode. E eu orei por ela. E eu senti uma presença tão forte. Só quando eu estava orando por ela, eu comecei a visualizar Jesus sendo totalmente desfigurado na cruz.
O salmista diz que os arados araram minhas costas. Salmo 130. Os arados araram minhas costas e fizeram sulcos em meu corpo. E quando eu li esse salmo a primeira vez, é um salmo agrícola. Arado, o correto no natural seria: os chicotes arrombaram minhas costas, fizeram feridas enormes. Mas não diz chicotes, os arados araram. Porque arado é aquilo que cria buracos na terra para colocar a semente. Esse salmo é uma profecia dizendo que o corpo de Jesus era a semente de cura para mim e para você. E eu comecei a ver o amor de Deus, eu orando por ela e falando do amor de Deus e visualizando o amor de Deus. Segurei a mão dela e disse: tira esse negócio. Quando tirou, eu estava bem inchado, eu apertei, mandei ela fechar os olhos. E fui apertando com mais força debaixo da unção do Espírito Santo, irmão. Ela não aguentava nem tocar. Quanto mais eu apertava o braço, ia desinchando na hora, e desinchou na hora. E ela começou a chorar e eu disse: pronto, nunca mais vai usar isso. Joguei aquele negócio no chão. E teve um monte de gente ao redor, disse: olha para cá, Jesus é o mesmo, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ela foi curada de uma doença que não tem cura. E está lá trabalhando, nunca mais botou aquilo, nunca mais teve dor. E trabalha com computador. É isso que o Evangelho faz. Eu poderia ficar acostumado, mas o médico disse que tinha um relatório e ela não poderia ser. Mas existe uma nova realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos passar essa vida sem viver essa realidade. Está na hora de possuir aquilo que nos pertence. Deus não vai vir do céu para fazer você possuir. Ele já veio, subiu e deixou o Espírito Santo dentro de você para abrir os olhos do seu coração, te dar espírito de sabedoria para te conduzir de forma sábia e vitoriosa nessa terra. Está na hora de usar as ferramentas que você tem. Tem muita gente indo buscar coaches. Que tal você entender que tem um coach dentro de você? Não tenho nada contra os coaches. Eu entendo que pessoas receberam graça da parte de Deus para áreas específicas. Amém? Então, Provérbios 4:23. O que se deve guardar, guarda o teu. Ezequiel 36, vamos lá. A gente guarda carro, casa, faz seguro para tudo. E não é errado, essas coisas são essenciais. Mas não é mais importante. Mas percebeu que a gente não monta guarda no coração? Olha o que é que a Bíblia diz. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito. Então espírito e coração não é a mesma coisa. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. O que a religião a tintura mais difícil de tirar do coração, as imagens mais difíceis, são imagens religiosas que foram cravadas em nosso coração. Aquilo que você aprendeu com a religião, sobre Deus, sobre a vida, é a parte mais difícil de mudar no coração das pessoas. E muitas vezes é mais destrutivo do que até o próprio pecado, porque torna o coração duro. Eu vou te provar isso hoje. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Aqui é uma profecia que se cumpriu lá em Hebreus capítulo 10, quando nós nascemos de novo, fomos totalmente perdoados por Deus, recebemos um novo espírito e agora um novo coração. Abre no livro de Gênesis capítulo 6, verso 5. Sempre que você quiser entender uma parte da Bíblia, você precisa ir para a primeira menção. A primeira menção, ela vai te dar chaves de entendimento sobre aquela palavra. E a primeira menção de coração, eu li domingo já sobre isso, mas eu quero só trazer algo aqui, que é Gênesis capítulo 6, verso 5, vamos lá. Viu o Senhor, está na tela, Gênesis capítulo 6, verso de número 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E aí o texto seguinte diz que Deus se arrependeu e falou acerca do dilúvio. Foi quando Deus achou graça aos olhos de Noé. Mas o que eu quero entender aqui é o seguinte: é como o coração funciona. A primeira menção desse versículo nos ensina algo aqui. A palavra coração aparece na Bíblia a primeira vez aqui, quando Deus decide destruir a terra com água. É um julgamento com água. E o que acontece? Ele viu que no coração das pessoas, a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então a gente precisa entender como o coração funciona. A gente só vai entender como programá-lo se entender como ele funciona. Por exemplo, nesse versículo aqui eu encontro duas palavras específicas. São palavras-chave ligadas ao coração: imaginação e pensamentos. Diga assim: imaginação
e pensamentos. De novo, imaginação. No coração é programado, nosso coração é programado quando direcionamos ativamente nossos pensamentos para formar imaginações. Por exemplo, aquilo que você medita, que cria imagem, isso escreve coisas no seu coração. Como a gente faz para guardar o coração? Entendendo como ele é programado. Como é que ele pensa? O coração não pensa como o cérebro, ele pensa com imagens. Você já entendeu isso? Então vamos lá. Quem aqui já ouviu falar? Porque muitas pessoas se decepcionam em relacionamentos. Porque ao longo da vida as pessoas assistiram muito filme de romance. Eu adoro uma comédia romântica, quem não gosta aqui? E sem perceber aquilo que assistimos, aquilo que meditamos. Olha Provérbios 4, vamos para Provérbios 4, versículo 20, vamos lá. No domingo passado eu mostrei para vocês que quando Gideão foi enfrentar os amalequitas, Deus deu um sonho ao inimigo, e esse sonho colocou medo em todos os inimigos, e por causa disso o Gideão venceu a batalha. O nosso coração, na verdade, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a tinta, e a nossa meditação e confissão pode ressignificar o nosso coração. Aquilo que eu medito, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, se a gente não guardar as imaginações do coração, essas imaginações vão criar coisas no nosso coração. Tem crenças, por exemplo, eu conheci uma jovem que ela disse: eu não consigo me relacionar com ninguém. A minha pergunta foi: você consegue se ver com alguém? Ela disse: não, esse é o problema. Aquilo que você não consegue ver, você não consegue viver. A nossa vida é limitada por nossas crenças. O que você vive hoje é o que você creu ontem. Você nunca viverá acima das crenças do seu coração. Eu falei um tempo atrás de um homem que essa pessoa se matou, né? Deu um tiro na própria cabeça, e o coração dessa pessoa foi doado para uma outra pessoa. Essa pessoa que recebeu o coração desse homem se conheceu depois de anos a ex-mulher do cara que se matou, casou com ela, e depois de 13 anos deu um tiro na cabeça também. Uma criança morreu afogada e o coração dela foi doado para outra criança de 7 anos. Essa criança de 7 anos tinha um lago na frente da casa dela. Adorava ir para o lago, tomar banho, mergulhar. E depois que ela recebeu o coração da criança que morreu afogada, ela começou a ter pesadelos, imagens se afogando. E ela ficou com tanto pânico do lago que ela tinha medo até de sair na porta da cozinha para ver o lago. Começou a ter pavor de água por causa do coração que recebeu, das imagens que foram cravadas ali. Então, quando a Bíblia diz o que se deve guardar, guarda o teu coração. Só que agora nós nascemos de novo, temos um novo coração. A gente precisa aprender a cuidar desse coração e programar ele da maneira certa, segundo a palavra de Deus. Quando você está assistindo filmes, sem perceber, aquilo que você assiste grava coisas no seu coração. Não estou dizendo que é proibido, tá? Porque infelizmente a religião nos ensinou a viver pela lei. E pela lei as pessoas disseram assim para você: você não pode fazer isso ou aquilo porque Deus está bravo. Não, Deus não está bravo com você, Deus ama você. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O correto era dizer: o que esse filme vai passar de mensagem para o meu coração? Será que vale a pena? Uma vez minha filha ela gosta de filme de terror, eu peguei ela: filha, por que você está assistindo isso? Não, pai, mas num todo tem uma mensagem. Eu disse: olha, eu não preciso ir para uma lata de lixo, tirar todo o lixo, achar um biscoito pela metade bom e comer. Não tenho nada contra quem... Amém? Eu passei um período de depressão e de ansiedade. Eu tinha um transtorno de ansiedade, e nesse período eu não conseguia nem assistir filme muito violento e com muito drama. Quando eu assistia aquilo, dava uma dor no meu peito. Eu não sabia por quê, e eu evitava, porque eu não estava bem. Então não é sobre o que pode ou o que não pode, é sobre aquilo que está edificando você. Se você parar agora, que eu pegar suas contas e pegar tudo de ruim que está acontecendo com você, começar a meditar nisso, você vai se ver até alguém levando seu caixão. E não vai ser igual aquele povo que tem já viu no TikTok um videozinho que tem uns caras dançando com um caixão, bem animado. Não vai ser daquele jeito, mas é aquele velório bem triste. Aquilo que você medita, aquilo que você deixa entrar no seu coração, determina os sentimentos. Porque o coração cria imagens, e quando se mistura com emoções, eles escrevem coisas na tábua do nosso coração. E muitas vezes o coração meu coração estava acendendo o tempo todo, uma lâmpada, e eu não percebia. Era hora de parar. O estresse é muito trabalho, é muita correria, é. E o teu corpo todo pipocando.
tua saúde emocional sendo destruída. Às vezes você se alimenta de forma saudável, mas o teu emocional está tão destruído que isso está refletindo em tua saúde física. E a palavra de Deus diz que Deus quer que eu e você viva bem no espírito, na alma e no corpo. Nós somos um ser triuno e ainda temos um coração, e esse coração precisa ser cheio das imagens que Deus plantou em nosso coração como sonho. No livro de Joel ele disse que nos últimos dias haveria um grande derramado do Espírito e um grande avivamento, e os velhos teriam visões e os jovens teriam sonhos. Então quando você estiver orando, se incline para receber visões e sonhos do coração de Deus para a sua vida. Muitas vezes uma das formas de Deus se comunicar comigo e com você é nos dando imagens, mas o inimigo também vai dar isso para você. Uma vez eu estava orando por uma mulher, e quando eu estava orando, Deus me deu uma visão de um espelho quebrado perseguindo ela. E eu disse, o que é isso? Deus disse para mim, uma imagem do passado, de um abuso que ela sofreu. Sempre que ela está progredindo para ir para frente, para viver algo melhor, esse espelho quebrado tenta se colocar na vida dela como imagem. É por isso que o nosso padrão de transformação, gente, não é religião, é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Ele diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a face dele, como que olhando pelo espelho. É através da identidade dele que eu sou transformado. Mas pastor, você não sabe o que eu passei. Quando é que você vai considerar o que Cristo passou para você ter uma vida vitoriosa? Então é sobre isso. Há muitas coisas no nosso coração e a gente não percebe, porque isso não é ensinado na igreja. Mas a Bíblia fala 89 vezes sobre o coração. E não é o seu espírito. E a gente vai aprender a transformar essas crenças. Amém? Filho meu, atenta para as minhas instruções. Ele está falando para minhas palavras. Aos meus conselhos inclina os teus. Atenta, presta atenção. Escuta, ouvido, leitura. Continua o verso 21. Ele está falando da palavra de Deus. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Jamais as perca de vista. Guardas no íntimo das tuas entranhas. Aqui é meditação. Pois são vida para os que encontram e saúde para todo o seu. O maior remédio infalível para mudar o nosso coração e a nossa mentalidade é a palavra de Deus. Nós temos um pedaço do céu na terra. Nós temos o manual do fabricante. Mas é melhor meditar nas dívidas. Mas é melhor meditar nos noticiários. Na Terceira Guerra Mundial. E é por isso que você acorda sufocado de madrugada. Não, está na hora de meditar naquilo que Deus diz ao seu respeito. Aleluia, tem alguém comigo? Muitas vezes essas imagens afetam até o nosso relacionamento com Deus. Vamos entender algo essa noite. Ele fala sobre o que eu leio, o que eu medito e o que eu estou ouvindo. Quando você lê, ouve e medita na palavra de Deus, você vai encontrar remédio para o corpo e vida para o seu espírito. E aí o verso 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Como guarda o coração? Através do que eu estou vendo, ouvindo e meditando. Se você prestar atenção no que você se alimenta todos os dias, você vai entender o que desce para o seu coração ou não. E todo dia tem armadilhas para nós. Calúnias, injúrias, ofensas que vêm sorrateira para ganhar o nosso coração e você fica ofendido. Não foi legal o que fulano fez, realmente. Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem. Eu não tenho como controlar tudo à minha volta, eu controlo para onde eu estou olhando. Se você não controlar o foco dos seus olhos, sabe onde essa coisa vai parar? Amém? Quando Deus criou a terra, a palavra para imaginação ali de Gênesis capítulo 6 é a mesma palavra para quando Deus formou o homem do pó da terra. Então, Deus imaginou e depois formou. A imaginação tem poder criativo. Diga comigo, a imaginação tem poder criativo. Como é que o coração pensa? Com imaginações. É assim que o texto está dizendo. Imagens que vão gerar pensamentos na sua mente, vêm do coração. É o que o texto está dizendo. Só que a gente precisa entender algo aqui. Deus foi criar o mundo e não havia nada. Como foi que Deus criou? De onde Deus viu tudo isso? De onde? Olha o que ele disse com Davi. Achei Davi, o homem segundo o meu. Até Deus tem um coração. Não é de carne como o nosso. Mas ele disse que achou Davi, homem segundo o coração dele.
Tem algo aí, gente. E como é que Deus criou aquilo que não existia? Como é que um arquiteto, por exemplo, você vai construir uma casa, ou vai construir um prédio, vão chamar os arquitetos, engenheiros, e essas pessoas vão fazer o quê? Desenhar uma maquete, não é assim? Mas ele vai ter que imaginar aquilo. Então, antes de algo ser construído lá de fora, vai ter que ser construído dentro. O Walt Disney, certa feita, ele sonhou com a maior montanha russa da história. Hoje já tem algumas maiores do que a dele. Mas na época ele chamou os engenheiros, arquitetos e viu aquela montanha russa. Só que ele morreu no processo de construção daquela montanha. E o que aconteceu? Na inauguração da montanha russa, um deputado lá da cidade, dos Estados Unidos, pegou o microfone e disse: é uma pena o senhor Walt Disney não estar aqui hoje para ver essa montanha. A mulher dele pegou o microfone na vez dela e disse: esse jovem está equivocado. O meu marido viu essa montanha muitos anos atrás e viu Deus, que tudo que ele fez era muito bom. E Deus viu aonde? Enquanto você não vê aqui, você nunca vai ter a coisa aqui. Deus quer mudar as imagens de crenças que foram estabelecidas sobre você, sobre sua família, sobre as finanças. Você sempre se vê perdendo, acabado, destruído. Não, se veja à luz das Escrituras. A Bíblia é cheia de imagens. Jesus deu imagem o tempo todo. Olha para as aves do céu. Por que olhar para as aves? Para ver que eles têm alguém que cuida deles, que zela por eles. Deus quer mostrar uma imagem de cuidado e de paternidade sobre a tua vida, e de amor sobre a tua vida. Muitas vezes você se vê em situações e parece que está só, mas Deus quer dizer para você: você nunca vai estar só, porque eu sou seu pai e cuido de você. Muitas vezes eu perdi em certas situações, porque por mais que eu conhecesse a Bíblia, e eu falei isso semana passada, eu conhecia a Bíblia, citava textos, mas não mudei a crença do coração e não vivia realidades e experiências novas. Tem um monte de gente com conhecimento bíblico na igreja, que conhece a Bíblia, que cita as Escrituras, mas porque não muda a crença do coração, não muda de vida. O medo vem pelo conhecimento dos sentidos. O nosso cérebro aprende por comparação, e o Espírito aprende por revelação. E é por isso que nós vamos aqui, porque o Espírito Santo ele quer revelar a vontade do Pai para nós. Às vezes o maior problema de pessoas que estão sob estresse não é as circunstâncias, é culpa e condenação que está alojado no coração muito mais profunda. E se você não tem revelação do quanto você foi perdoado na cruz, essa raiz mais profunda nunca vai ser cortada. E o papel do Espírito Santo é cortar essa raiz, para que você tenha uma vida plena. Eu não estou falando de você ter uma vida religiosa. O problema é que a gente tem rotinas religiosas. Vamos à igreja, voltamos, praticamos coisas. Não é sobre isso. Evangelho não é religião, é relacionamento. É uma vida vivida pelo Espírito de Deus. Uma vida vivida no Espírito. Há uma nova vida em nós. E essa vida é poderosa, gente. Paulo disse: o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Aquilo que o pecado trouxe foi destrutivo, mas a lei do Espírito da vida que Jesus trouxe é muito superior à lei do pecado e da morte. Tem uma lei nova operando em mim, a vida do Espírito Santo habitando em nós. Alguém que não tinha cura foi curada no trabalho, porque nós não somos igreja. Igreja não é prédio, igreja são pessoas. Manifestamos o reino de Deus. Mas você só vai à igreja e não entendeu o que é a igreja. Você só vai perceber que você mudou quando você passar pela mesma coisa e não tiver os mesmos sentimentos e emoções. Eu não estou dizendo que você não vai sentir, mas isso não vai te controlar. Eu passei por coisas que os sentimentos me dominavam, eu nem comia, nem dormia à noite. E depois eu passei pelas mesmas coisas, comendo e dormindo, e o sentimento vindo, mas ele não tinha domínio sobre mim, porque tinha uma força maior e uma consciência maior sobre a minha vida. Algo está sendo construído. Parece que nada está acontecendo, mas pastor, eu já li o texto, já li de novo. Ei, deixa eu te dizer, pode não ser da noite para o dia, mas todas as vezes que você se expõe à verdade do Evangelho, o Evangelho começa a te mudar por dentro. Não é sobre um momento, é sobre uma estrutura. Porque talvez tu vá para uma reunião e eu vejo os vídeos aí, sabe, as pessoas fazendo aquela coisa ali, mudar a imagem da pessoa ali, fazer a pessoa dizer coisas, e quando sai dali não tem estrutura, não tem uma base que sustente a crença.
O que sustenta a nossa crença é a realidade da palavra de Deus. Porque senão você vai para reuniões e reuniões de coaches, você vai se alegrar, vai ser incrível a reunião, mas quando sair de lá, você não tem uma base estruturando você, então você só vai viver de emoção em cima de emoção. Não, Deus quer que você viva uma vida de estrutura de fé. A ponto de olhar para gigante e dizer, é o nosso pão. Sabe o que é que isso significa? Esses desafios que estão na nossa frente é alimento para a minha fé. Isso não vai me parar, pelo contrário, Deus vai ser glorificado no meio disso tudo. Mas 10 espias por deixarem o inimigo pintar a imagem errada no coração deles. A mesma terra, o mesmo Deus, a mesma promessa. 10 chegam com um relatório negativo e 2 com um relatório positivo. Porque Deus tira o povo de Deus do Egito e vai levar a terra de Canaã. E no meio do caminho tem um deserto. Um lugar onde não tem onde plantar, não tem onde colher, não tem água, não tem sombra, não tem árvore. Quem está acostumado no Egito a trabalhar arduamente, quando chegasse na terra de Canaã, que um cacho de uva, gente, pelo amor de Deus, tinha que ser Dinho e pastor Osés para carregar. Não entendeu a piada? Tá bom. Porque Dinho está aqui hoje. Está de lua de mel. Então deixa quieto. Tinha que carregar num cacho de uva, 2 homens carregando. Léo está mais forte agora, né, Léo? Léo antigamente era... Léo e o pastor Alexandre carregando um cacho de uva maior do que eles. Era essa coisa? Você entendeu? Amém? Só que eles iam olhar para a terra e dizer, a terra que me abençoa. Tem muita gente pensando nisso, é o meu emprego, é isso, é aquilo outro. Não, é a graça de Deus sobre a tua vida. Quando roubaram os poços de Isaac, filho de Abraão, Isaac nunca brigou por poço algum. Por quê? Porque Isaac entendia que não era a água daquele poço que ele cavou que abençoava ele, era a promessa de Deus sobre a sua vida. Pode ficar com o poço. Ele ia e não sabia o povo que para onde ele ia as águas iam atrás dele por baixo. Para onde você for tem uma bênção de Deus sobre a tua vida, gente. Está na hora de entender isso. Eu sou filho de Deus, eu não sou um qualquer. Mudar essa mentalidade medíocre, mudando as crenças, amém? Mas está tudo na palavra de Deus. Vamos à igreja e fazemos da Bíblia um desodorante. Deixa quieto. Para Deus a imaginação é criativa, porque Ele formou o homem imaginando, modelando o homem por dentro dele, e depois Ele deu vida do lado de fora. É por isso que muitas de nossas palavras não acontecem nada, porque a gente não modelou por fé por dentro. Se alguém disser essa montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Lembra o que eu falei domingo? O problema é que você diz, montanha saia, mas continua vendo ela dentro de você no mesmo lugar. Você precisa ver primeiro a montanha saindo. E aquilo que você diz, sem duvidar no coração. Jesus não disse, confie e diga que vai acontecer. Ele disse, se alguém disser, qualquer um, não precisa ser evangélico, e não duvidar no seu. Por quê? Porque a crença tem que estar estabelecida lá. Romanos 10, verso 10, por favor. O que eu estou falando para você, talvez não seja um assunto que te arrepiar, fazer você gritar na igreja, se emocionar. Mas se você entender isso, se você permitir que a palavra de Deus, nessa área, mude as imagens do teu coração. Tem muita gente que a forma de pensar está baseada em uma crença de rejeição. Então toda a vida dessa pessoa e o mundo dela é baseado nesse lugar. Muitas vezes não é a verdade, é a minha percepção. Eu já estive em situações que eu achava que estava certo, na minha percepção. Mas do ponto de vista do outro, ele também está certo. Imagine que a pastora Janaína, essa mulher poderosa está aqui, que eu creio que ela vai levantar o braço bem alto hoje. E eu dissesse, há uma porta lá atrás de um banheiro. Eu estou vendo a porta. E ela dissesse também dali sentada, não há porta de banheiro lá atrás. Ela está errada? Na percepção dela, não. Mas na verdade do todo, há uma porta lá atrás. Mas do lugar que ela está, ela enxerga dessa forma. Mas eu que estou em pé, olhando lá para trás e olhando para todo mundo, consigo ver todo mundo. E consigo ver a porta. E a gente vai brigar, tem porta? Ela vai dizer não. Não é que ela esteja errada, porque é a percepção do lugar que ela está, daquilo que foi construído nela, e do que ela está enxergando, faz ela ver desse ponto. Mas não significa que seja a verdade em sua totalidade.
É um aspecto de uma percepção. Uma mulher chegou para minha mãe e disse: eu vou sair da igreja. Pastor, não vou mais para aquela igreja, porque o pastor não falou comigo. Eu tenho um coração muito bom, eu sou muito carismático, eu falo com todo mundo. Só que às vezes você pode passar e não falar com a pessoa. Amém? E eu me lembro que eu peguei o telefone e ia ligar para a pessoa. O Espírito Santo disse: não ligue. O Espírito Santo, mas Deus, eu tenho que ligar essa irmã, ela está sofrendo porque ela se sentiu rejeitada. Deus disse para mim: como alguém pode se sentir rejeitada por alguém que não a viu? É o mundo interior dela, baseado na rejeição, que se vê dessa forma. Você não a rejeitou, você não a viu. Eu não poderia ter rejeitado aquela mulher porque eu não a vi. Ela se sentiu rejeitada, não porque eu a rejeitei, mas por causa do padrão que ela se enxerga. E se isso não for mudado através da palavra de Deus, outros e outros também não vão vê-la. E ela sempre vai sair de lugares. Porque o mais fácil é me excluir, é me retrair, do que me expor para ser transformado. Ser transformado dói muitas vezes, mas eu preciso confrontar para mudar. Eu já vi pessoas dizendo: eu não vou para aquele lugar. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Realmente, se você não estiver emocionalmente bem, não vai ser legal. Mas há momentos que a gente vai precisar dizer: eu preciso estar naquele lugar para que realmente eu seja transformado. Amém? Imagina Davi orando para Deus tirar a saúde da vida dele. Golias ele matou rápido, o leão ele matou rápido, o urso ele matou rápido. E por que Deus não deu? Não tirou logo saúde da vida dele? Foram 13 anos praticamente perseguindo o cara. E 2 vezes Deus permitiu que Davi percebesse o seu coração. Nem toda porta que Deus abre é para você entrar. Deus abriu uma porta para ele. Ele está na caverna se escondendo desse cara. E esse cara tem uma dor de barriga e vai para a caverna. E Davi está com seus exércitos lá dentro. Davi tinha uma espada na mão e o cara na mão. Era uma porta que Deus abriu, sim ou não? O mais fácil é ele dizer: eu quero me livrar desse problema agora. Davi estava fugindo, gente. Sabe o que é você não poder ir para um estado, ter que ir para outro país? Porque não é fugir de alguém que quer te prender, que quer te matar por inveja. Foi assim que Saul fez. Saul queria matar o cara e estava indo de lugar em lugar para matar ele. E Deus abre uma porta e entrega o cara na mão dele. Ele poderia dizer: oxe, é a oportunidade que eu tenho, vou me livrar do meu problema. Ele não faz isso. Ele diz: longe de mim tocar no ungido. Houve um teste de caráter. E ele mostrou para Saul, cortou o pedaço do manto de Saul e disse: eu tinha você na mão, não tenho nada contra você. E liberou ele. Novamente Saul foi atrás e Deus colocou Saul de novo na mão dele. Abriu outra porta. Era para entrar? Era só para você perceber que crença está no seu coração. Só que é muito fácil enxergar o que os outros precisam mudar. Fulano tem isso, fulano fofoca, fulano é desse jeito, fulano é assim, fulano é estressado, fulano é brabo, fulano, irmãos, tem alguém também olhando para ele do mesmo jeito. Eu sei que eu sou bonito, mas de vez em quando eu fico estressado. Tá bom, gente, fica rindo, né? Pelo menos é piada, tá todo mundo tão sério. Isso é tão sério. Aleluia. Vem uma palavra tão forte no meu coração agora. Não tenta trazer de volta alguém que Deus já tirou da tua vida. Não se coloque em lugares que Deus já te arrancou. Então vamos voltar para a mensagem. Deus poderia tirar Saul, sim ou não? Mas na rejeição de Saul, Deus estava trabalhando em Davi. Há coisas que não estão ali. Não é que Deus usa coisa ruim, gente, mas é que existe uma graça da parte de Deus, com ou sem espinho, para você passar por coisas entendendo que é o amor de Deus e a bondade de Deus que te faz ficar bem, independente de qualquer circunstância. Você ora 3 vezes: Senhor, me tira dessa situação. Deus diz: não vou tirar, vou te dar uma graça para tu passar como se ela não existisse. Quem é glorificado nisso? Deus, porque no meio de algo que era para te fazer infeliz, você está alegre, você está bem e está progredindo e avançando. Então o diabo perdeu e Deus é glorificado nisso. Então vamos voltar aqui para algo. Diga: a imaginação tem poder criativo. Abre tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3. Não, logo Mateus 12, 34, vamos lá. Meu Deus, toda vez que eu penso que vou correr com essa mensagem, eu fico na introdução.
Mateus 12, 34. Quem achou, diga amém. Eu estava falando dos espias, parei dos espias e daqui a pouco eu me lembro. Me lembra, Juninho? Hoje eu vou levar alguém para interceder comigo no carro. Vamos embora. Raça de víboras. Está falando dos fariseus. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Como pode sair algo bom de vocês, se o coração de vocês é mau? Pois a boca fala do que o coração está. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas. Esse bom tesouro aí é o coração. Mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que da abundância do coração a boca. Só que a gente ouve ensinamentos sobre o poder da confissão. Alguém disse uma vez para mim: o que você diz, você recebe. Quem já ouviu esse tipo de pregação? Existe a confissão de fé. Ela é genuína. É o espírito da fé. Criei, por isso falei. Amém? Mas tem algo mais forte por aí. Romanos 10 e 10 agora. Quando se trata, irmãos, de salvação, a ênfase não está na confissão. Porque com o coração, com o quê? Porque, vamos gente, porque com se crê para, e com a boca. Quem deve mudar primeiro, o coração ou a boca? Se você tem um tanque com água suja e abrir a torneira, o que é que vai acontecer? Vai sair água? Fechar a torneira não resolve o problema, tem que lavar o tanque. E só a palavra de Deus é a água que muda essa coisa lá dentro de nós. A psicologia não vai conseguir fazer isso. Mas tem algo que é vivo e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque o primeiro gume da espada que entra em nós é transformando a nossa vida, para depois sair com vida de nós. E é isso que a palavra faz. Só que perceba, coração vem primeiro. Diga, coração vem primeiro. Então eu vi muitos ensinamentos de fé, as pessoas mudando suas palavras, mas não muda o coração. Não estabelece as crenças corretas. O que você falar, você recebe. Não, o que você crê no coração, você recebe. Se alguém disser e não duvidar no coração, essa é a chave. É por isso que a gente tem que passar tempo com a palavra de Deus, gente, se enchendo dela. Amém? E aí você vai ter uma confissão que está baseada em algo que está cheio no seu coração, e não em um papagaio repetindo palavras porque viu o pastor falar. Isso é religião. O pastor disse isso, eu vou dizer a mesma coisa. Não funciona. Eu criei, por isso falei. O crer vem antes. Mas para crer, deixa que a palavra encha o seu coração com novas imagens. Se você está doente hoje, pegue textos sobre cura. Comece a meditar sobre isso. Deixe as verdades da palavra encher o seu coração com as novas imagens. Como você sabe se está guardando seu coração ou não? Com aquilo que você anda imaginando e falando. Amém? Pois a abundância do coração fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira boas coisas, e o homem mau tira coisas más. Deixa Deus encher o seu coração com novas visões, com novos sonhos. Deixa a palavra de Deus colocar imagens. Se a gente observar, Jesus disse: olha para as aves do céu. A gente vê o relato dos 10 espias. Deus chama o povo dele, e eles estavam perto de entrar na terra de Canaã. E aí eles saem do Egito, mas tinha um deserto. O deserto é um lugar onde não tinha água, não tinha provisão, não tinha nada. E de dia Deus mandava uma nuvem, fazia coluna de nuvem para fazer sombra. De noite virava fogo para produzir calor, e guiava eles por essa nuvem. E Deus fazia água sair da rocha, mandava pão de manhã e mandava carne à tarde. No lugar onde não tem onde trabalhar, só tem onde depender. Por que Deus estava fazendo tudo isso? Porque Deus sabia tudo que eles passaram no Egito, os anos de escravidão. Então Deus queria tirar toda a escravidão com novas imagens de milagres. Era um lugar de desconstrução de crenças. Tinham que passar pelo deserto, porque senão quando chegasse em Canaã iam dizer: a terra que me abençoou, olha o tamanho do cacho de uva. É o que muita gente faz. É o meu emprego, é o meu pai, é minha mãe. Não, quem te abençoa é o Senhor, é o teu pai. Deus pode usar o trabalho, Deus pode usar portas para te abençoar, te dar ideias e capacidade de criar coisas. Aquilo tudo era para remover as imagens erradas. Só que quando chegam diante dos gigantes, a Bíblia diz que Moisés chama os 12 e cada um era um príncipe de cada tribo. Não foi qualquer homem. Foi escolhido o príncipe das 12 tribos. Diga assim: eram príncipes.
Só que 10 se via como gafanhoto, tanto aos seus olhos como aos olhos do gigante. Só que como que esses 10 espias sabiam o que os gigantes pensavam sobre eles, se nunca houve conversa entre eles? Toda a missão de espionagem, a primeira coisa que um espião faz é não ser detectado. E como que ele sabia o que o inimigo pensava sobre eles? A imagem que eles tinham de si mesmos eram gafanhotos. Tem muita gente na igreja assim, com imagem de é um príncipe de Deus, é uma princesa de Deus, mas se vê como gafanhoto. Lembra que quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus mudou não foi a confissão de Abraão, foi a imagem do coração dele. Olha para toda a terra. Depois Deus muda o nome de Abraão. Agora você não é Abrão, será Abraão. Agora não é Sarai, é Sara. Deus disse, porque em Gênesis capítulo 15, eu te fiz pai de nações. Deus não disse, eu vou te fazer. Quando Deus olha para mim e para você, Ele já vê aquilo que Ele nos enxerga. Para Deus você já é isso que Ele vê. E fé exige se ver da forma que Deus te enxerga. Então, como que Abraão ia ser pai? Se a mulher tinha quase 90, era estéril, se ela na juventude não pôde dar a luz, e agora ela já velha. Como que Abraão ia ser pai? Aí o livro de Romanos, Paulo diz, porque não atentou para o próprio corpo, nem para o ventre de Sara. Deus deu imagens. Deus disse assim para Abraão, olha para as areias do mar, conta. Ele disse, não posso. Ele disse, será a tua descendência, porque Abraão tem 2 descendências. Israel tem 2 descendências. Areia do mar, de onde o corpo do homem foi feito pela Bíblia, do pó da terra, fala da descendência humana, natural, carnal, Israel. Mas quando ele disse, Abraão estava na tenda, ele tira Abraão da tenda e diz, olha para as estrelas do céu, conta. Ele disse, não posso contar. Será assim tua descendência. O que Deus estava dizendo, Ele estava falando da geração e da descendência celestial, os que são da fé, nós em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz em Gálatas 3, nós os que somos da fé, que somos herdeiros de Abraão. Eu não sou judeu de carne eu seria gentil, mas espiritualmente eu sou filho de Abraão, porque eu creio naquilo que Abraão creu. Então Deus dá imagens para Abraão. Qual a primeira imagem? Areia. Tinha Bíblia, tinha smartphone, tinha pregações da Somos a Graça no YouTube. A Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se não tinha pregações da palavra, como que Abraão foi pai da fé? Deus cravou imagens no seu coração da promessa. Quando Abraão estava tentando ficar ansioso ou preocupado, ele tinha para onde olhar. Ei, deixa eu te dizer, para de olhar para a situação. Ah, pastor, eu vou fingir que o problema não existe. Não, isso não é fé. Fé não finge que o problema não existe. Fé, ela não finge que aquele problema não existe. A fé, ela nega uma posição de influência que o problema tem sobre a tua vida. Então, para onde a fé olha? Para aquilo que Deus falou. É isso que a fé se firma. Amém? Então, Deus sabia que Abraão não tivesse areia, não tivesse estrela, porque de dia tinha areia, mas de noite não dá para ver areia. Para onde é que ele ia olhar? Lembra do Salmo 1? Medita na minha lei, na minha palavra de dia. E qual a imagem que Deus te dá de uma árvore frutífera? É assim que Deus quer que você se veja. Ao invés de ver você se perdendo, se acabando, perdendo, não, Deus quer que você se veja frutificando. Deixa que as imagens da palavra de Deus transformem as imagens do teu coração. Não tem para onde olhar. Se ele olhasse para o ventre de Sara, ia dizer, ela já tem 90. Se ele olhasse para si mesmo, já com 100, irmãos, ele garotão já não conseguia, e agora com 100, o negócio estava feio. Mas ele olhou para onde? Areia e estrela. Para não tirar o foco. Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar imagens, para destruir as imagens erradas que estão no teu coração. Ou você fica se vendo só, eu nunca vou casar, ou se vendo como gafanhoto. Mas Josué e Caleb não se via como gafanhoto. As imagens do coração deles estavam estabelecidas na promessa. Então eles não se compararam com os gigantes, compararam Deus com o seu problema. Olharam para aquela terra e disseram, nós vamos subir e comer como quem come pão. Olha que crença extraordinária. Comer pão é algo gostoso. Quem gosta de pão aqui, gente? Eu adoro comer pão. Agora imagina que Janaína me chama, Gleice, a gente vai lutar amanhã ali. Pega a tua espada, pega teu escudo. Eu ia dizer, meu Deus do céu, eu vou lutar amanhã, eu posso morrer, posso ficar vivo. Agora Janaína olha para mim e diz, vamos pro galo padeiro, comer aquele croissant, aquele pão. Eu já vou ficar me deleitando, sim ou não? Quando a imagem muda, quando as promessas de Deus começam a mudar a imagem do teu coração, as imagens de fé são estabelecidas. Porque quando Deus fala já é, o problema é você ver aquilo que Deus disse. Você vai começar a desfrutar, mesmo sem tê-lo na sua mão, você já vê antes. Eu me lembro que a gente entrou em algo muito grande, e a gente visualizou, porque a gente pegou a promessa de Josué, suba e possua, não tinha R$1. E o negócio era muito caro, passava de milhões.
E a gente não tinha dinheiro na poupança. Mas recebeu uma palavra no coração: suba e possua a terra. Só isso. E eu me lembro, meu irmão, uma ousadia. A pessoa que estava vendendo essa coisa para nós olhava para a gente: assim, como é que vocês vão fazer? Vai ser à vista, vai ser parcelado, vai ser... Já está feito. E não era aquela história de carochinha, porque tem gente que fica, né? Nessa historinha, tá feito, mas no coração não vê. Meu irmão, já me via lá, pô. Foi algo tão extraordinário que a gente viveu, que essa coisa se manifestou. E no dia de pegar a chave, quando eu pegar a chave eu não senti mais nada. Eu disse: mas Deus, parece que eu estou sendo ingrato. Parece que eu não estou agradecendo ao Senhor por isso que o Senhor está dando. E naquele dia eu fiquei meditando, Deus falou comigo: filho, sabe por que você não se alegrou, desfrutou, vibrou e correu? Porque você já fez isso meses atrás. O que se materializou agora para você já não é novidade, porque no dia que você viu, lá foi no dia que você recebeu. Meu Deus do céu. Se você não vê seu filho saindo do hospital, ele nunca vai sair de lá. O inimigo vai te dar uma imagem: isso não tem jeito. E Deus vai te dar outra imagem: olha para a areia, é impossível contá-las, é o que eu tenho para você. Toda a promessa de Deus é impossível. Para quê? Para tirar você da dependência de você e te colocar na dependência de Deus. Agora eu vou mandar você olhar para alguém e dizer: para onde Deus está te levando, sempre vai ser impossível, porque nunca vai depender de você mesmo, mas dele e da promessa dele sobre a tua vida. Olha para ele, confia nele e medita naquilo que ele disse, e você vai ver como a jornada vai ser prazerosa. Nós não vamos enfrentar os gigantes com medo, sendo acabados, destruídos. Não, nós vamos devorá-los como quem come pão. Saborosa vai ser a vitória. Eu não só serei vitorioso, vai ser deleite em cima de deleite. A gente vai desfrutar, gente. Enquanto eu estou crescendo e lutando com certas coisas, eu estou aprendendo com Deus a usar as armas certas. E através dessas experiências, pessoas também estão crescendo à minha volta. Então não sou eu que cresço, mas quem está perto de mim também. Mas se você deixar o inimigo pintar as imagens erradas no seu coração, você vai fazer como os 10 espias. Eram príncipes, mas se viam como gafanhoto. E quantos filhos de Deus estão aqui que são príncipes e princesas? Homens e mulheres de Deus, com grande potencial. Eu não estou dizendo, gente, que por ter a promessa de Deus você não vai ter desafio. Todos os heróis da Bíblia, toda a nossa vida vai ter desafio aqui na terra. Você pode viver como um sobrevivente, ou como alguém que é mais do que vencedor. Isso tudo tem a ver com as crenças do coração. Vamos embora, Gênesis capítulo 3, para eu encerrar aqui. O diabo entende tanto esse princípio de imaginação, que ele fez algo aqui que as pessoas não percebem. Ele tenta encher o nosso coração com coisas más. Vamos ver o primeiro pecado no jardim do Éden. Como foi que aconteceu? Ele plantou uma semente de imaginação no coração de Eva. Isso é tão sério. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1. Eu vou começar logo do 6. Beleza? Para a gente ganhar tempo. Gênesis capítulo 3, verso 6. Desculpa. Gênesis capítulo 3, verso 6. Aqui fala quando a mulher observou. Vou ler na versão Almeida. Vendo a mulher, porque assim, Deus disse para o homem, Gênesis capítulo 2, 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem. Ele não precisava comer dessa árvore. No dia que você comer, vai morrer. A árvore, as pessoas dizem: mas se Deus sabia que o homem ia cair, por que criou a árvore? Porque a árvore era o poder de escolha. Se não tem árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem seria um robô para fazer só o que Deus queria. E Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com entendimento e vontade própria. Porém, Deus mostra para a gente, mesmo permitindo que você escolha o que você quer, Ele te mostra o caminho certo. Ele diz: não coma dessa. Coma da árvore da vida. A única árvore que foi projetada era todos que estavam lá, e a árvore da vida que aponta para Jesus. Só que algo aconteceu. O diabo apareceu em forma de serpente. A Bíblia diz: ora, a serpente era o animal mais astuto, sagaz. Eu não sei porque a religião deu tanto poder ao diabo. E muita gente imagina aquele ser feio com um chifre enorme. Não, é um touro, se você vê isso na rua. Ele é um psicólogo milenar. Ele trabalha na mente, nos corações. Ele usa cultura, filosofia e coisas que você nem imagina. Mas a gente imagina ele como um bicho feio. Não é assim? Aquele filme de terror. E muitas vezes ele pega esse aspecto de trevas só para causar pânico e medo mesmo. Mas ele não tinha poder algum sobre a terra, porque o governo da terra estava na mão do homem.
Deus não está governando a terra, gente. Se Deus estivesse governando a terra hoje, os ateus estariam certos. Deus não está controlando, Deus tem poder para controlar. Quando Deus criou a terra, Salmo 115, verso 116, diz que os céus são os céus, Salmo 116, verso 15, os céus são os céus do Senhor e a terra Deus deu ao homem. E aí vem um jargão evangélico, Deus está no controle. Imagina se Deus está no controle da desigualdade social que há no mundo. Não, a terra foi dada ao homem, e o homem cedeu o controle à serpente na queda do Éden. Se o diabo tivesse poder, viveria no mamuto, pisaria a cabeça de Adão e dizia: me entrega a chave da terra. Agora você coloca Jesus no controle da sua vida, a sua fé põe Jesus no controle da sua vida. Amém? Mas o mundo é decaído, ele ainda vai ser redimido. Nós fomos redimidos, o mundo ainda não. Quem está comigo? Então vamos lá para a gente entender um princípio. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher, o diabo chega para a mulher, e naquilo que Deus disse que é ruim, o que é que ele mostra agora? Algo bom. Ei, Deus está mentindo para você. Ele vai sempre na palavra de Deus e na identidade do homem. Ele ataca a identidade e a palavra. Não é assim que Deus disse que você não poderia comer de nenhuma árvore. A Eva disse não. Deus disse que a gente pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele começou a dialogar com ela. Uma voz que vem de baixo, falando mais alto que a voz que vem de cima. Naquele dia veio em forma de serpente, hoje vem em forma de pensamento. Todos os dias na tua mente há bombardeios de medo, de culpa, de decepção, de amargura, sementes de ofensa para ganhar o teu coração. Ele não precisa vir numa cobra, porque se vier em forma de cobra, tem gente com medo de barata, imagina uma cobra. Você ia gritar agora no culto. Mas naquele dia houve uma conversa, uma troca de ideias. E na troca de conversa, algo que era ruim, ele transformou em algo bom. E o verso 6 diz assim, pastora Janaína: vendo a mulher que a árvore era boa. Como que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu e também deu ao seu marido. Mas peraí, como que Eva pôde ver tudo isso se nunca tinha tocado no fruto antes? Como que Eva sabia que ela era agradável dessa forma se ela nunca comeu? Você só pode dizer se uma laranja é doce ou não se você experimentar. E como ela sabia se era boa e agradável? Porque o diabo mostrou uma foto para ela, deu uma imagem para ela, e é isso que ela imaginou, e é isso que ficou no coração dela. E aquilo que era ruim se transformou em algo bom. E quando ela comeu, ela e o marido morreram. Os olhos de ambos foram abertos. O verso seguinte diz: isso se refere aos olhos espirituais, que deveriam ser abertos pela árvore da vida, a árvore certa, mas foi aberto pela árvore errada. Adão perdeu a glória, caiu do lugar original que Deus projetou para a humanidade, mas na cruz Jesus já devolveu para nós a glória perdida. Ageu diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não era sobre um templo, era sobre um novo espírito e um novo coração que nós teríamos. Você sabia que você carrega a glória de Cristo sobre você? Há lugares que você vai e tem um brilho, e alguém diz: rapaz, você tem algo diferente. Não é algo diferente, é a graça e o brilho do Espírito Santo. A glória perdida foi recuperada, mas agora a gente precisa pensar sobre isso. Se algo que era ruim se transformou em algo bom por causa de uma foto. Quem aqui já olhou para fotos do passado? Sua. E você olhou para trás e olhou agora e faz. Se você não tiver cuidado, você vai para um lugar de imaginação e dizer: eu estou ficando acabado, não é assim? Eu era magrinha, eu era desse jeito. Eu fui o contrário. Quando eu olhei minhas fotos mais novas, eu digo: eu era velho. Um dia desses mandaram uma foto minha, eu disse: de onde veio esse cara? Não era eu, não nasci daquela mulher. A graça é extraordinária, irmão. A gente vai ficando melhor, né? Você crê nisso? Que a promessa é sobre Abraão e Sara? A Bíblia diz que Sara entrou no Egito sendo paquerada. Mulheres dessa igreja, com 90 anos foi paquerada. Ei, mulheres, há uma graça sobre a tua vida. Agora, se você olha para o espelho: eu estou acabado, eu estou destruído, olha a imagem que você tem sobre você. O problema é a imagem que você está permitindo que o seu coração se estabeleça. Eu não estou dizendo também que a gente não tem que ter um choque de realidade, porque muitas vezes a coisa está feia. Eu estou bem, não. Um dia desse eu vi um vídeo de uma coach, e ela dizendo: eu estou muito bem ser assim. Na verdade a pessoa estava com uma doença,
Mas é muito mais fácil criticar as outras pessoas do seu sucesso, para eu não ter que mudar, do que eu reconhecer que eu preciso mudar e ir para aquele padrão de mudança na minha vida também. Fulano é rico, mas não tem felicidade. Fulano é aquilo, mas não é sobre isso. Então eu olhei as fotos e disse, meu Deus. Mas quando você pega aquela imagem e vai se comparar com a de hoje, então você tem que se ver pela Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre nós? O que é que ele diz sobre nossos filhos? Porque tem tantos textos para a família, para os filhos, para a saúde, para as finanças. Porque Deus está sempre plantando novas imagens no nosso coração por causa das crenças que se estabelecem. Meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui essa noite? Salmo 144, verso 12, para a gente fechar, vai lá. Salomão orou por sabedoria, Paulo orou por espírito de sabedoria na igreja. Que tal você começar a pedir sabedoria de Deus nessa área? Deus, mostra o que está no meu coração. Diante de pressões e problemas, já viu pessoas que, quando sabem que vão ter que lidar com algo difícil, elas não vão? Elas ficam mal e preferem ficar na delas e não vão ter que lidar com aquilo? Eu já fui assim. E não ter que lidar com algo difícil, porque a gente tem crenças no coração e essas crenças precisam mudar, porque há coisas que precisam ser resolvidas. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje, gente? Deus não quer você fugindo de problemas. Perceba que Efésios capítulo 6, não existe armadura para tuas costas, porque Deus não te fez para fugir, Deus te fez para enfrentar, seja o que for. E Ele está com você. Deus não te deixa por nada. Então vamos lá. Prega-se muito sobre fé, mas não se ensina sobre o coração. Então as pessoas ficam só como papagaio, repetindo palavras, mas não estabelecem as crenças. E nada muda. Se o coração pensa com imagem, essa imagem gera pensamento, eu tenho que entender que imaginação e pensamentos andam juntos. O que eu medito o dia todo, quando se mistura com minhas emoções, vão criar mensagens no meu coração. E é nisso que eu tenho que ter cuidado, porque é uma conversa com o diabo. Eva viu algo que era ruim, que era agora agradável e desejável. Vê que coisa terrível. Como ela pode dizer o sabor daquilo que ela nem provou? Como os 10 espias poderiam dizer que era um gafanhoto aos olhos dos inimigos que nunca conversaram com eles? Como você pode ser rejeitado por alguém que não te viu? Como essa insegurança está em você, não é só sobre o que os outros fazem. Eu sei que há traumas, abusos, decepções, divórcio, coisas que nós passamos, mas essa coisa é externa. E ela entrou em mim naquilo que eu meditei. Mas agora eu tenho uma nova verdade, e a verdade é: eu tenho uma redenção de Jesus, eu tenho um perdão de Jesus. A Bíblia diz que assim como um homem imagina em seu coração, assim ele é. Se eu me vejo amado, eu amo. Se eu me vejo perdoado, eu perdoo. Muito daquilo que a gente reflete é a forma que a gente se enxerga. Essa semana uma pessoa disse para mim, fulano pensa isso de você, fala assim, vê isso. Eu disse, a Bíblia diz tudo é puro para os puros. Essa maldade está nele, está nela, não em mim. Eu não enxergo as pessoas dessa forma, e eu não preciso ser resposta àquilo que ela fez. Porque ela falou mal de mim, porque ela me enxerga desse jeito, eu vou ver ela desse jeito, eu vou tratar ela pagando mal com bem. Por quê? Uma vez Mahatma Gandhi disse algo. Eles estavam falando de um mendigo e de um rico. Eu já citei esse exemplo aqui. Esse homem rico, o mendigo pediu esmolas para ele. E ele pegou uma bolsa de lixo, encheu de lixo e deu ao mendigo. O mendigo esvaziou a bolsa de lixo, encheu de flores e deu ao rico. E o rico olhou para o mendigo e disse, por que você fez isso? Eu lhe dei lixo e você me dá flores. Ele disse, a gente dá o que a gente é. Eu não preciso ser resposta do que as pessoas estão fazendo. Tem alguém azedo, estressado do seu lado, e meu irmão, começa a rir, dançar e se alegrar. Eu não preciso entrar no estresse do outro, eu preciso sair desse ambiente, ou não botar um escudo. Ei, isso não vai entrar no meu coração, não vou deixar que isso me transforme. Porque, perceba, aquilo que você está meditando vai liberar os sentimentos tóxicos, e aquilo que você está meditando vai liberar os sentimentos bons. Um homem de Deus disse, quer saber se suas crenças são corretas, suas emoções são negativas ou positivas? É o que você está na sua mente. Só que a gente tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, que quem começar a meditar, a ver e ouvir, vai achar remédio para o corpo e saúde para o espírito. Mas qual o problema? A gente tem uma rotina religiosa, mas não uma vida de relacionamento com a palavra. A gente quer um mágico que tira o coelho da cartola. Vamos à igreja, Deus resolve o meu problema. Irmãos, o povo ia até Jesus por causa do pão, e Jesus nunca deixou de dar. Tem gente que vai à igreja para Deus abrir uma porta e Ele vai abrir, mas
há algo melhor do que uma porta aberta. É entender que Jesus é a própria porta, eu posso me relacionar com Ele. E não só viver de uma vitória hoje e uma no ano que vem, mas viver uma vida vitoriosa todos os dias, aprendendo quem eu sou através da identidade de Cristo, do meu novo eu através daquilo que Ele construiu em mim. Porque senão, por isso que as pessoas são enganadas. Compra areia, vende aquilo, paga por um milagre. Eu já vi gente para entrar num muro, passou pelo muro, aquelas pedras vieram de Israel, e o cara vai receber o milagre. Pelo amor de Deus, Jesus diz: dá de graça o que recebesse de graça. Essas coisas são espirituais e não tem como comprá-las. A salvação é tão grande, é tão poderosa, é tão extraordinária, que não pode ser comprada. Por isso que Deus decidiu dar de graça. Não há preço maior do que o que Jesus pagou na cruz. E não há nada que eu e você possa fazer para acrescentar o sangue do Cordeiro. É o sangue dele que me torna aceitável diante do Pai, e não as coisas que eu faço para Deus. Agora, crendo naquilo que Ele fez, muda a minha maneira de viver. Tem alguém comigo aqui essa noite? Salmo 144, verso 12. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidos na adolescência, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de artes que ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos. Ei, é isso que você deve todo dia meditar e declarar sobre a tua vida. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Eles vão estar desenvolvidos. Eles não vão ser um qualquer nessa terra. Eles vão ser a resposta de Deus para a humanidade. Serão bem-sucedidos. Não vão morrer como doentes, alcoólatras, viciados, derrotados. Não, serão pessoas que vão, onde chegarem, liberar o amor de Deus. Vão ser pessoas de influência na sociedade. Quando eu falo de influência, não é influência para ganhar dinheiro. É pessoas que realmente geram vida, gente. É um médico que está no hospital não pelo dinheiro, mas para salvar pessoas. E consequentemente o seu dom abre caminho e ele ganha por isso. Mas ele entende isso, porque é por isso que nossos hospitais públicos são uma desgraça mesmo. Porque as pessoas estão ali por dinheiro, não pelo povo. A gente foi levar uma funcionária nossa num hospital que não tinha nem cama, a pessoa no chão deitada com a dor, se contorcendo, e tinha outros e outros e outros, e as pessoas passam e sabe, virou comum, não existe empatia. A gente vê um bêbado na rua caído, a gente passa por aqui, não sente mais nada, porque para nós o sofrimento da humanidade já não gera mais dor do nosso coração. Sabe por que muitas vezes a gente não é resposta para curar a dor dos outros? Porque a gente não permite que essas imagens de dor dos outros venham para o nosso coração. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente não deixa, a gente já separa: não, meu coração vai doer, eu preciso nem olhar. Não, gente, mas a gente não pode permitir isso. Ainda que doa até que eu morra, mas que eu seja a resposta de Deus para essas pessoas. Havia um povo chamado os moravianos, que se venderam para pregar o evangelho. Eles se faziam como escravos para poder falar do amor de Deus para outros povos. Eles entenderam tanto do amor de Deus. Foi um grupo de missionários que começou a orar por avivamento. E muitos deles, na época que eles viveram, se vendiam como escravos só para falar do amor de Deus. A dor do outro já não dói na gente. A gente não tem empatia, a gente vê alguém sofrendo e é normal. Não é normal. Talvez Deus, através de você, quer criar um orfanato. Talvez através de você, Deus quer criar um asilo. Talvez através de você, sabe, é sair das quatro paredes, entendendo que talvez naquele dia alguém precisava só de um abraço, de um conforto, de alguém que lhe entendesse. Porque a gente está tão ocupado com a gente mesmo. Mas quando o amor de Deus começa a mudar as crenças do nosso coração, esse amor vai ser derramado. E ele vai afetar não só a vida que vivemos, mas a vida de quem está à nossa volta. Tem alguém comigo aqui essa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Quarta-feira eu termino. Quarta-feira eu não pude estar aqui, mas na quarta que vem a gente vai terminar essa mensagem. Eu queria chamar o Ministério de Música para a gente encerrar. A única maneira de superar essas imagens erradas é encher o nosso coração e nossas mentes com as imagens maravilhosas e as visões que Deus nos dá através de sua palavra. Se você se vê só, a partir de hoje diga: eu nunca vou estar só. Se uma mãe que cria o seu filho esquece dele, Deus não pode esquecer de mim. Não dita o amor de Deus pelo que você está passando, dita o amor de Deus pelo que Ele fez na cruz. Você não tem noção do quanto você é precioso. Hoje não deu tempo, eu ia ler alguns textos aqui que falam sobre você, sobre a forma que Deus te enxerga. O problema é que a gente muitas vezes é um filho de Deus e se vê como um cão morto, como o Mefibosete se via. Está na hora de se ver da forma diferente. Um paralítico no tanque, Jesus foi curar ele. E a Bíblia, todo mundo conhece essa passagem. Ele não podia andar. Quando ele foi receber o milagre, Jesus disse: você quer ser curado? Ele disse: como eu vou ser curado? Porque havia uma lenda de que
um anjo descia naquele tanque, agitava as águas, e o primeiro enfermo que descesse era curado. É chamado tanque de Betesda. Só que Jesus chega para esse cara, ele tinha 38 anos sofrendo, ele ficava numa cama, sempre alguém passava na frente dele, e ele disse: como? Jesus perguntou se ele queria ser curado. Sabe o que ele disse? Sempre tem alguém que passa na minha frente. As suas palavras eram palavras de amargura, de ressentimento, de alguém com problemas de imagem no coração com relação à rejeição, e amargurado por coisas que passou na vida. As decepções vão amargando a gente e a gente não percebe. E ao invés de falar do que ele... Jesus não perguntou quem desprezou ele, quem não ajudou. Jesus perguntou: quer ser curado? Mas concorda comigo que alguém que passa 38 anos esperando um milagre em um tanque, ele quer ser o quê? Ele estava ali passeando, vendo. Não, eu vim aqui só olhar a paisagem. Claro que não. Mas às vezes, de tanto tentar, a gente perde o desejo de ter algo. A pergunta de Jesus colocou no homem o desejo de tentar de novo. Colocou a imagem certa, no que é uma palavra rema, sai de Jesus. Você quer ser curado? Quem tentou a vida toda e não conseguiu, a primeira coisa que vai acontecer é: eu desisto. E ele desistiu. Mas Jesus olhou para ele. Ele queria ir para o tanque. Jesus queria que se levantasse e disse: eu te ordeno, levanta, pega a tua cama e anda. A Bíblia diz que quando se viu curado, imediatamente se levantou. A maior paralisia que nós temos não são físicas, são as imagens que são estabelecidas no nosso coração. Muitas vezes você tem duas pernas boas, mas está atrofiado espiritualmente pela forma que se enxerga. E Deus quer mudar essa imagem hoje. E o que mudou a imagem do coração daquele homem? Uma palavra rema, vinda de Jesus. Ao meditar na palavra, virão palavras rema, palavras que são inspiradas por Deus para entrar num culto como esse. Uma revelação entra no seu coração, puf, e você se levanta da situação que você está. E nunca mais você é o mesmo. A Bíblia diz: imediatamente se levantou e andou. Talvez você chegou aqui como aquele homem, querendo ir para o tanque, e Deus quer te levar para o milagre. Deus vai colocar em você o desejo de tentar de novo. Talvez você nem se vê mais, mas é por causa dessa imagem. Deixa Deus mudar isso essa noite. Coloque a mão no seu coração essa noite. Feche os olhos. Há uma unção de Deus aqui. Uma unção é uma capacitação de Deus para quebrar julgos. Eu não sei se você chegou aqui sem forças. Se você tem alguém enfermo na sua casa, ou se você está enfermo, também coloque a sua mão onde está a enfermidade. Ou se não é você, alguém da tua casa, da tua parentela, coloca a mão no coração também e visualiza essa pessoa agora. Eu creio no milagre essa noite. Você pode fazer isso comigo. Chega de viver os mesmos ciclos. Sabe por que Deus mandou Abraão olhar para as estrelas? Porque Deus quer você olhando para aquilo que é impossível. Você está olhando para aquilo que é possível. Você parou de sonhar alto. Você está só vendo aquilo que está na sua frente. Deus quer te levar a ver aquilo que está além. Há coisas além que te pertencem. Há coisas que estão além das suas limitações. Há um potencial que Deus colocou em você. E Ele sabe por que te fez essa promessa. E se prepare para viver o novo de Deus na sua vida. Talvez Deus vai precisar te mudar de geografia, de ciclos, de amizades. Percebeu que algumas amizades já mudaram? Percebeu que Deus te arrancou de algumas pessoas? Deus está tentando colocar novas imagens o tempo todo em você. Porque como você vai ser pai da fé andando com gente que é incrédulo? Abraão, sai da tua parentela. Era uma transformação de fé no coração daquele homem. Olha para a areia, olha para a estrela. Está na hora de olhar para a promessa. Está na hora de olhar para aquilo que é impossível. Olha para o sonho hoje. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa unção, eu oro por cada um deles. Aonde estiver crenças limitantes no coração. Às vezes nós achamos que o nosso problema, se eu fosse perguntar aqui essa noite, alguns iam dizer que é a sua situação atual. Outros iam dizer que é a sua situação financeira. Outros que é um problema de saúde. Mas eu sei que tem uma raiz mais profunda. As crenças do nosso coração. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos deu um coração novo. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. E eu creio que quando o nosso coração está alinhado com o teu coração, em comunhão, se alimentando da tua palavra, novas imagens vêm para o nosso coração, Espírito Santo. Vem restaurando como fizesse com aquele paralítico, trazendo palavras remas, visões, revelações, que quando os teus filhos estiverem orando em casa, eles comecem a perceber que visões estão vindo. E essas visões é para encher o coração com algo novo. Lugares que eles vão acessar,
portas que vão se abrir, chamados que vão se cumprir. Se incline para receber. Se incline para receber visões do Senhor enquanto estiver orando. O Senhor vai te dar imagens novas. Para Abraão deu estrelas e areia do mar. Para você Ele vai te dar sonho com empresas, talvez igrejas, talvez vidas sendo salvas, talvez tua família restaurada, eu não sei. Eu sei que para cada pessoa um sonho e um propósito celestial da parte de Deus. Mas essa unção que está fluindo aqui essa noite é para quebrar julgos. Que todo projeto do inimigo contra a tua casa caia por terra agora em nome de Jesus. Toda enfermidade que estiver no seu corpo vai embora agora em nome de Jesus. Em alguém da sua família, vai embora agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura dessa pessoa no nome de Jesus agora. Eu uso a autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, uma unção de cura sobre os corpos dessas pessoas agora. Sobre essa pessoa que está no hospital, sobre essa pessoa que está na UTI, sobre essa pessoa que está em casa. A unção de cura sobre eles agora. Também vem na área emocional, pessoas que estão aqui feridas emocionalmente. Traz refrigério e cura essa noite. Muda as crenças do coração, faça eles se enxergar da forma que o Senhor os enxerga. Eu declaro, Senhor, novidade de vida. Eu declaro, Senhor, o teu povo vivendo uma nova vida, avançando além dos limites de suas crenças, possuindo suas promessas e vivendo o que o Senhor tem melhor para eles nessa terra, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer para essa pessoa: só termina quando Deus diz que termina. Deus tem a palavra final. Ainda não acabou, só acaba quando Deus diz que acabou. Aleluia. Eu declaro que essa seja a melhor semana de nossas vidas. Eu declaro lares abençoados, cheio da graça e do favor de Deus. Pessoas abençoadas. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Quantos concordam comigo, digam amém. Abraça essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: eu te amo em Cristo Jesus.